Uma equipe da Universidade Federal de Goiás está diretamente envolvida na elaboração do primeiro plano diretor de drenagem urbana da cidade de Goiânia. São cerca de 60 profissionais envolvidos no projeto que visa mapear as zonas de risco de alagamento e também de deslizamento dentro do município, e também propor medidas para controlar os fluxos de água. São ações de curto, médio e longo prazo que buscam preparar a capital do estado tanto para seus períodos de seca quanto para a época chuvosa. Então, drenagem é o processo de transporte da água dentro do nosso relevo. Então, se a gente for pensar bem básico, é como a água anda dentro do nosso solo, do nosso terreno natural. Então, você tem drenagem em todas as áreas. Então, chove, toda vez que chove, a água chega no solo, uma parte dela infiltra, outra parte escoa superficialmente. Essa parte que escoa faz parte, esse processo desse escoamento faz parte da drenagem. A infiltração também faz parte do processo de drenagem. Então, esse processo da água andar dentro ou sobre o terreno. Por que drenagem urbana? Porque na cidade nós alteramos muito o meio. Então, o que você tinha antes de vegetação, de floresta, de árvores, etc., você mudou isso para asfalto, cimento, telhado. Isso faz o quê? Faz com que a água continue se escoando. A água continua saindo do ponto mais alto para o ponto mais baixo, sempre. A importância da drenagem é que você quer que isso ocorra de um modo controlado, certo? Então, entra a parte da engenharia aí, que é tentar fazer que o caminho da água seja o menos complicado possível. Então, esse é o conceito geral de drenagem urbana. Então, sempre se trabalhou com isso, você tentar colocar água em determinado ponto, em determinado local, de modo que ela não atrapalhe, digamos assim, a cidade. Você põe isso onde, geralmente? Debaixo da terra. Então, nós temos as galerias debaixo da nossa cidade, e passam várias galerias grandes, pequenas, médias, que vão captar toda essa água, que escoaria na superfície e entraria por ela. Qual o problema da nossa drenagem? A cidade cresce, a quantidade de água produzida é muito maior do que a quantidade que as galerias conseguem comportar. Por isso que a gente tem as inundações. A forma como você constrói, porque a drenagem começa onde? A drenagem é um serviço. Hoje, a drenagem, no ponto de vista de saneamento, é um serviço. Então, ela começa onde? Na nossa casa. Então, quem gera a água que vai provocar inundação somos nós. Nas nossas casas, na nossa calçada, nosso telhado, no quintal que é impermeabilizado. Então, tudo isso vai para a rua, da rua vai para a galeria, da galeria vai para o canal. Então, esse caminho, controlar isso, tentar organizar esse processo de modo a que a gente não trabalhe sempre aumentando o canal, aumentando pontes, aumentando galerias, mas tentar reduzir a quantidade de água que chega seria um dos focos, das formas de planejamento. Então, a gente precisa planejar a cidade como um todo, os diferentes bairros, para termos uma drenagem mais eficiente, mais ambientalmente eficaz, digamos assim. Dentro desse plano de saneamento, isso já tem uma previsão bem anterior que precisava de um plano de drenagem. Então, Goiânia precisa de um plano de drenagem. É obrigatório, tem legislação federal, a gente está bem atrasado, de certo modo está atrasado com isso, porque várias cidades, mais ou menos o mesmo porte, já tem isso há 8 anos, 10 anos quase. Tivemos umas iniciativas na década de 2000, alguma coisa, em algumas regiões da cidade para fazer um direcionamento da drenagem. Por quê? A drenagem é interligada, então o que você faz num ponto interfere no outro, interfere no outro, interfere no outro. Então você não pode trabalhar num ponto só. Então, teve naquele projeto do Macambeira no Cunhas, teve uma iniciativa e fez um planejamento só da região. Então não teve da cidade como um todo. Então, da cidade como um todo, nós não temos plano de drenagem. Esse é o primeiro plano de drenagem de Goiânia. A prefeitura estava no processo de fazer termo de referência, pediu auxílio para a Escola de Engenharia, auxílio para nós, enquanto professores aqui, que a gente trabalha com isso, já lido com isso há vários anos, décadas aí, trabalhando com o problema, em pesquisa, conhecimento da cidade, de certo modo, dos problemas. E nós começamos a conversar, do tipo, qual seria uma forma de contratar? Não, pode contratar a universidade, a gente consegue fazer, consegue e tal. Então teve essa convergência de conseguirmos, pela universidade, executarmos isso.
Então, participam dentro da universidade mais de 60 profissionais, tanto da UFG quanto do IF Goiânia. Então, do IF. Então, isso é um ponto importante do ponto de vista de formação, porque boa parte desses planos, uma parte desses planos que é feito no Brasil é feito geralmente em grandes empresas de consultoria, de São Paulo, Rio Grande do Sul. Então, você vai contratar a empresa faz, vai embora. Certo? Então, aqui você consegue ter formação pessoal. Então, a universidade faz parte de todo o processo de formação. Na pesquisa, nós temos pesquisa de mestrado, doutorado, tem a parte de extensão, o próprio plano de extensão é um processo de extensão, e tem a parte de ensino, porque boa parte do pessoal está aprendendo, vamos dizer, na prática o que se faz.